Existe um salmo que abre as portas do dinheiro mais rápido do que qualquer banco na terra. Se você o pronunciar do jeito que eu vou te mostrar, a provisão divina vai se mover com rapidez, em silêncio e sem esforço, diretamente para as suas mãos. Já foi possível ver isso acontecer com pessoas que não tinham nada além da fé, e o dinheiro surgiu em direções que ninguém imaginava. Veja, isso não é sobre religião, é sobre uma lei espiritual. E pelos próximos dias, essa lei vai trabalhar ao seu favor. Nessa lição, você vai aprender a usar um único salmo, o Salmo da Provisão, para chamar o dinheiro pela lei divina. Você vai aprender a pronunciar a palavra que multiplica o suprimento, dissolve dívidas e restaura o fluxo em todas as áreas da sua vida. Você vai entender o porquê a maioria das orações por dinheiro falha e como 7 dias de fala correta podem reverter anos de limitação. Você não vai repetir palavras em vão. Você vai comandar a substância do Espírito. Ao final deste ensinamento, você vai saber falar em harmonia com a lei da prosperidade de Deus. Você conhece a sensação de esperar por um dinheiro que nunca parece chegar? Ver as contas se acumularem, orar pedindo alívio e se perguntar se o céu ficou em silêncio. Mas o céu nunca ignora a fé. Ele apenas aguarda a vibração correta. A maioria das pessoas implora por provisão, mas as suas palavras carregam medo e não poder. O salmo que você está prestes a conhecer corrige essa vibração. Ele disciplina suas palavras para que você fale com certeza divina. Quando você o pronuncia diariamente por 7 dias, você limpa o canal entre você e o seu bem. E isso não é superstição, é ciência espiritual. A mesma lei invisível que move as marés, faz as sementes crescerem e ordena as estrelas, também governa a sua prosperidade. E essa lei responde à sua voz quando você pronuncia esse salmo. Há algo que a maioria das pessoas não percebem ao lerem os salmos. Elas enxergam poesia, consolo ou palavras para acalmar o coração, mas não reconhecem comandos espirituais capazes de mover o invisível para a forma. E é exatamente isso que eles são. Cada linha das Escrituras carrega um decreto divino oculto, com ritmo, vibração e som sagrado. As palavras nunca foram feitas para serem sussurradas com medo e nem repetidas por hábito. Elas foram criadas para ser pronunciadas como lei. Quando você descobre isso, a forma como lê os salmos muda completamente. Eles deixam de ser palavras sobre Deus e se tornam palavras de Deus. Leis que governam a saúde, a harmonia e até o dinheiro. O salmo ao qual estou falando é o Salmo 23. Você já ouviu o contáveis vezes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você já declarou isso não como consolo, mas sim como comando? Já pronunciou essas palavras como alguém que sabe que ao falar a lei se move? Essa linha carrega todo o princípio da provisão em uma única frase. Ela afirma: você é guiado, guardado e provido. Você não persegue o bem segue você. Isso não é um pedido, é um decreto de alinhamento. E quando você o pronuncia por 7 dias consecutivos, com fé firme, esse decreto reorganiza o seu mundo. Cada palavra que você pronuncia carrega vibração. Palavras não são planas, elas são vivas. Quando você fala a palavra da verdade, você vibra em harmonia com a própria fonte que criou o mundo. Os salmos foram escritos em ritmo divino. Cada repetição, cada cadência poética foi desenhada para ativar 2 lados da consciência, a mente e a alma. Quando você pronuncia em voz alta, você não está apenas repetindo palavras, você está despertando energia, direcionando a substância invisível da vida. A sua voz é o bastão do maestro. E o universo é a orquestra esperando o seu comando. Veja, no instante em que você diz, nada me faltará, você corta a raiz do medo. Faltar implica a separação do seu bem.
e separação é a grande ilusão. Na mente divina não existe falta, existe provisão, aguardando reconhecimento. Quando você declara o salmo, você reconhece essa verdade. Você está dizendo: a fonte e você são um. Você é guiado à prosperidade e não pode se perder. 7 dias são suficientes, porque 7 é o número da conclusão divina, o padrão pelo qual a criação se desdobra. 7 dias da criação, 7 notas na escala, 7 cores da luz, 7 dias falando a verdade. Um novo padrão se sela na consciência. E o seu mundo precisa refletir isso. Agora você vai compreender o ritmo desses 7 dias. No primeiro dia, você fala para despertar a fé. No segundo, começa a sentir paz. No terceiro, a resistência começa a ceder. Muitos medos surgem apenas para cair. No quarto dia, a atmosfera ao seu redor começa a mudar. Você se sente mais leve, mais livre. No quinto dia, o mundo externo começa a se reorganizar. Oportunidades, convites e ideias aparecem. No sexto dia, algo se move dentro do seu coração. Certeza. E no sétimo dia, a manifestação começa a se revelar. Muitas vezes de forma silenciosa e natural, como se estivesse esperando todo o tempo. Isso não é coincidência, é a lei se desdobrando em ordem. E aqui está o que a maioria das pessoas não compreende. Você não repete o salmo para convencer Deus, você repete para alinhar a si mesmo. A repetição é treinamento da mente. O subconsciente aceita como verdade aquilo que ouve repetidas vezes. Por isso, quando você fala palavras de verdade, você sobrepõe anos de pensamentos temerosos. Você cria um novo suco na consciência e a prosperidade passa a fluir por esse caminho como um rio em seu leito. As palavras cumpriram o papel delas, transformaram pensamento em forma, som em substância. Agora, há algo ainda mais profundo. Cada salmo carrega uma frequência oculta e o Salmo 23 vibra na energia da gratidão. A gratidão é o grande imã da provisão. Ela reconhece que o bem que você deseja já existe. A gratidão transforma a substância invisível em bênção visível. Quando você diz, o meu cálice transborda, você não está descrevendo a vida como ela parece ser. Você está declarando a verdade da abundância divina e o universo obediente precisa responder à sua vibração. A gratidão é mais rápida do que o trabalho, mais forte que a preocupação e mais certa do que a lógica. Ela é a linguagem da fé. Todas as manhãs e todas as noites você vai declarar o salmo sem pressa. Você vai sentir cada frase como se estivesse alimentando a sua alma. Quando você disser, ele me faz repousar em pastos verdes, você vai sentir a paz substituindo a tensão. Quando disser, ele restaura a minha alma, você vai perceber a fé se elevando. Quando disser, o meu cálice transborda, você vai sorrir, porque a lei já respondeu. Você não está tentando fazer algo acontecer, você está testemunhando aquilo que já é. Agora, alguns podem perguntar, por que 7 dias? Por que não apenas um? Porque a verdade precisa ser impressa na consciência até que o subconsciente a aceite como real. Não é o número que carrega o poder, é o ritmo. 7 dias estabelecem o padrão como uma melodia que a alma começa a cantar sozinha. Quando esse padrão se firma, o dinheiro começa a aparecer naturalmente, sem esforço, sem perseguição e sem medo. E enquanto você fala, algo se torna claro. Você começa a relaxar. A tensão de ter que fazer desaparece. Você para de perguntar quando isso vai acontecer, porque sabe que já está a caminho. Você deixa de olhar a conta bancária em pânico e passa a abençoá-la. É nesse ponto que a mudança acontece, quando a sua palavra sai da boca, entra no coração e transforma a vibração em manifestação. Lembre-se, o salmo não é um pedido, é um decreto. Cada linha é uma afirmação de ordem divina. Cada frase é um comando à substância. Quando você fala com fé, o invisível começa a trabalhar imediatamente. Toda vez que você diz, nada me faltará,
A lei entende, você está satisfeito. Toda vez que você diz, o meu cálice transborda, a lei entende como multiplique. E você afirma a si mesmo. Pelos próximos dias, você vai falar o salmo com poder, com alegria, como se todo o céu estivesse ouvindo, porque está. E você não esquece desta verdade. Você não está esperando pelo suprimento. O suprimento está esperando pela sua palavra. Agora que você entende o salmo como uma lei viva e a sua voz como um comando que move a substância, você vai ainda mais fundo, porque não basta falar a palavra, é preciso compreender como a lei da circulação opera por meio dela. O dinheiro flui como um rio, e a sua palavra é o que mantém esse rio em movimento. E essa corrente começa a se abrir agora. Aqui está algo que a maioria das pessoas não compreende sobre o dinheiro. Ele não é algo que você ganha, persegue ou precisa merecer. O dinheiro é o fluxo de energia, uma corrente de substância divina, sempre em movimento, sempre vivo. O dinheiro é o espírito em ação, tomando forma para servir, vestir, alimentar e cumprir a lei divina da provisão na sua vida. O mesmo poder que move as marés do oceano, move as suas finanças. A mesma circulação que leva o ar para dentro e para fora do seu corpo, também conduz o dinheiro para dentro e para fora da sua vida. Quando esse fluxo para, quando o rio parece secar, não é porque Deus reteve algo, é porque o medo construiu uma represa. O medo é o grande bloqueador da circulação. No instante em que você se preocupa, o fluxo se estreita. No instante em que você diz, não tenho o suficiente, a corrente é cortada pela metade. Mas quando você fala a verdade, quando declara, o meu cálice transborda, a corrente volta a correr, livre, generosa e precisa. Essa é a lei da circulação. Tudo que você fala em fé, retorna multiplicado. Isso é a aritmética divina, o sistema perfeito do equilíbrio de Deus. Você dá e recebe. Você abençoa e é abençoado. Você faz circular o amor e o amor envolve você. Você faz circular o medo e o medo volta para você. Cada pensamento, palavra e emoção é uma moeda que você gasta no mercado invisível da lei. Quando você declara o salmo diariamente, você não está apenas chamando dinheiro. Você está restaurando todo o ritmo do fluxo divino. Você está abrindo portões internos para que o espírito volte a circular livremente por todos os seus assuntos. O salmo ensina a não resistência, não por esforço, mas por fé. Quando você afirma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você declara que é guiado pela própria abundância. A energia da provisão flui através de você, como água por um canal aberto. Agora, observe o que acontece quando você pronuncia o salmo com consistência. Cada linha é uma chave espiritual que abre o portão por onde a energia divina passa. Ele me faz repousar em pastos verdes. Isso é o relaxamento da mente. Quando você relaxa, a sua energia se expande e o fluxo retorna. Ele me conduz às águas tranquilas. Isso é a calma emocional, a paz que restaura a circulação. Ele restaura a minha alma. Isso é renovação espiritual, o poder que reabastece a corrente interna. Se você diz constantemente, nunca tenho o suficiente, ele obedece e se retrai. Se você o abençoa, se fala com ele como um servo vivo do Espírito, ele também obedece. Ele se multiplica, porque isso se afirma. Você fala com o seu dinheiro como se falaria com um aliado. Você diz, você é substância divina e sempre retorna multiplicado. Você me abençoa enquanto eu abençoo outros. Isso não é fantasia, é lei. A vibração do amor atrai mais amor. A vibração do medo repele aquilo a que se apega. É isso que o Salmo faz. Ele restaura a memória. Lembra que a riqueza não é conquistada, ela é herdada. Ela pertence a você por direito divino, mas é preciso falar a palavra que mantém o fluxo. É necessário soltar o medo e permitir o movimento. É preciso dar a mesma liberdade com que se deseja receber. Mas algumas pessoas dizem, eu não posso dar.
Eu mal tenho? E a resposta é clara. É exatamente nesses momentos que você precisa dar. Dar não é sobre quantia, é sobre a fé por trás dela. Quando você dá por medo, você reduz. Quando você dá por fé, você multiplica. Se tudo que você tem é uma palavra gentil, ofereça isso. Se tudo que você tem é um sorriso, entregue isso. A lei não diferencia dinheiro de energia. Ela responde apenas à vibração. O universo é um espelho. Ele reflete tudo que você envia. Quando você fala falta, ele responde como desejar. Quando você fala abundância, ele responde, assim é. Por isso, o salmo deve ser declarado diariamente, não como repetição mecânica, mas como ritmo. A cada dia que você fala, você restaura o fluxo. A cada manhã, você abre um pouco mais o portão. E no 7º dia, o rio se torna imparável. Agora se revela a lei mais profunda contida no Salmo, a lei da gratidão como circulação. A gratidão é tanto a saída quanto a entrada da energia divina. Quando você é grato, você reconhece, e o reconhecimento multiplica tudo que toca. A gratidão é o imã espiritual que atrai o bem às suas mãos. Então, nesses dias, você faz o seguinte: toda vez que o dinheiro entrar na sua vida, não importa o valor, você o abençoa. Você diz, você é substância divina e eu sou grato por ter você. Toda vez que você gasta, você abençoa novamente. Saia sob graça e volte multiplicado. E sempre que você pensar nas suas finanças, você declara o salmo em voz alta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso mantém a corrente forte, constante e viva. E, acima de tudo, você se lembra desta verdade. O dinheiro não vem das pessoas, ele vem através delas. As pessoas são canais, Deus é a fonte. Quando você depende de um único canal, você bloqueia os outros. Mas quando você depende da fonte, toda a porta se transforma em canal. O Salmo reconecta você a essa origem. Ele lembra que o mesmo poder que fez cair o maná no deserto encheu as redes dos pescadores e multiplicou pães e peixes. É o mesmo poder circulando pela sua vida agora. Por isso, você não implora para o rio correr. Você entra nele. Você não suplica pela provisão. Você a declara. A lei da circulação nunca para. Ela apenas aguarda permissão. E a sua permissão é a sua palavra. Você fala como quem comanda a corrente. Você declara, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sente, você crê e o invisível se move. Agora, algo importante acontece quando o rio da provisão começa a fluir. A resistência pode se levantar. Às vezes, assim que o fluxo se inicia, as aparências testam a sua fé. As coisas podem parecer desmoronar, justamente antes do milagre se manifestar. Você não se perturba. Isso é a fase da purificação. Sempre existe um momento depois que a palavra é dita e a corrente começa a se mover. É a lei perguntando, você realmente acredita no que acabou de declarar? Isso acontece com toda a alma que ousa falar a verdade em forma. No instante em que você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a antiga vibração da escassez começa a ruir. E quando ela reage, pode parecer um caos. Contas surgindo, oportunidades escapando, portas que pareciam abertas se fechando. Mas isso não é sinal de fracasso, é sinal de movimento. É a prova de que a velha consciência está se dissolvendo, que a nova ordem divina está reorganizando o mundo exterior para se alinhar à sua nova declaração. Você não está sendo punido, você está sendo purificado. Você está atravessando o teste sagrado da fé. E esse teste é solo santo, o forno invisível, onde o velho se dissolve e o novo surge, revestido de poder. A fé não se prova no conforto, ela se prova na contradição. O salmo não existe para proteger você das aparências, ele existe para ancorar você na verdade, até que as aparências cedam. Por isso, quando a tensão surgir e a mente começar a questionar, você não pergunta por que isso está acontecendo. Você afirma, a minha palavra está funcionando. Você precisa se lembrar disso. O invisível sempre está à frente do visível. Quando você fala a palavra, ela passa primeiro pelo espírito, depois pela mente
e só então alcança a matéria. O mundo exterior é mais lento para acompanhar, e nesse intervalo, o medo tenta retornar. Esse é o teste. Manter a vibração estável enquanto os sentidos gritam impossível. O salmo se torna sua âncora na tempestade. Toda vez que a dúvida surgir, você repete: nada me faltará. Toda vez que a mente sussurrar escassez, você declara: o meu cálice transborda. A fé não nega as aparências, ela insiste na verdade superior. Mesmo quando não vê o caminho completo, você confia na condução. Mesmo quando algo parece atrasar, você sabe que está se rearranjando. O Salmo ensinou a você que nada precisa ser forçado quando tudo está alinhado. E agora, fica essa reflexão final. Se a provisão divina responde à palavra, então a pergunta não é se Deus ouve. A pergunta é: o que você tem dito? Você tem falado medo ou comando? Tem repetido falta ou declarado alinhamento? Tem usado a sua voz para reforçar a escassez ou para sustentar o fluxo? Porque a lei não escolhe, não julga, não hesita. Ela apenas responde. E agora, por 7 dias, fale o Salmo 23 em voz alta, de manhã e à noite, sem pressa, sem pedido, mas como decreto. Não fale para convencer Deus, fale para alinhar a própria consciência. E enquanto faz isso, observe. Observe como a sua mente se acalma. Observe como a ansiedade diminui, como as ideias surgem, como as portas começam a se abrir. E quando perceber os primeiros sinais, por menores que pareçam, agradeça. A gratidão é o selo que mantém o fluxo aberto. E se esse ensinamento falou com você, não ignore, permaneça no ritmo. Volte aqui, reescute, fale novamente e, acima de tudo, lembre-se, você não está esperando pela provisão. A provisão está esperando pela sua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga, sinta, permaneça e observe o fluxo se restabelecer.